Nós aqui outra vez, agora o segundo bloco da relação do corpo e a alma. Para o Platão, há uma hierarquia entre o corpo e a alma, assim como o próprio Sócrates havia feito, como nós observamos já no nosso primeiro encontro, na primeira aula sobre o Sócrates, onde ele diz: a alma é a essência do homem, porque o corpo é transitório e a alma não, a alma é eterna. Então, dentro de algumas obviedades, o Platão vai dizer que o corpo é mortal e ele é o túmulo, o cárcere, aquele que aprisiona a alma. Lembra que a alma cometeu algum problema lá em cima no mundo das ideias, como castigo ela é colocada num corpo, ou seja, é aprisionada a um corpo. Então, na visão do Platão e do Sócrates, quando o corpo morre, a alma se liberta. Talvez seja esse o motivo que o Sócrates estava muito tranquilo, muito sereno na hora da sua morte. Por quê? Como ele havia levado uma vida justa, uma vida correta, ele sabia que teria alguns privilégios, como observaremos daqui a pouco, depois lá no mundo das ideias. E por outro lado também, ele estava feliz do que ele diz. Eles pensam que estão me cometendo alguma coisa contra mim, quando na verdade estão me fazendo um favor. O Sócrates teria pensado na hora da sua morte. Por quê? Ele sabia que ao morrer, a alma se libertaria desse corpo transitório e regressaria para a sua origem, que é o mundo das ideias. Então, nessa questão do corpo, seria praticamente isso. Sobre a alma, Platão vai dizer, a alma é imortal, ela é senhora e deve ser senhora do corpo, e que ela já havia habitado o mundo das ideias. Vamos tentar entender essa questão da alma a partir de dois mitos. No livro 10 da República, o Platão cita o mito do Er, ER, onde fala sobre a questão da transmigração da alma. Então, na visão do Platão, a alma, voltando, recuperando já algumas coisas passadas, a alma habitava o mundo das ideias, de novo, por uma questão de castigo, é encarcerada, é aprisionada a um corpo. E esse movimento de transmigração, segundo Platão, passaria para as pessoas comuns por 10 ciclos, ou seja, 10 vezes, e para o filósofo apenas 3, por quê? Como o filósofo exercitava a dialética, ele poderia pular alguns ciclos porque a alma estaria mais preparada. Ora, ao final desses ciclos, nós teríamos daí os destinos para a alma. 3 possibilidades. Aquelas que não conseguiram em momento algum se estabelecer, viveram sempre a injustiça, essas automaticamente iriam para o Tártaro. Na visão judaico-cristã, seria uma espécie de inferno. Aquelas que tiveram uma vida intermediária, ficariam num ponto intermediário também, que é o limbo, que seria mais ou menos equivalente ao purgatório para os cristãos. E por falar em purgatório, eu não sei se todos dominam a palavra. Purgatório vem de purgar, que significa purificar. Ou seja, uma segunda chance que teria sido dada, ou seria dada à alma, para que ela pudesse purificar dos erros cometidos aqui em sua vida terrena. E se lograsse êxito, iria para o terceiro e principal e mais importante, que seria a Ilha dos Bem-Aventurados. Aqueles que viveram ciclicamente uma vida justa, uma vida correta, iriam direto para esse ponto. Aqueles que tiveram uma vida intermediária passariam pelo limbo, pelo purgar, pela purgação, pela purificação e poderiam migrar para a Ilha dos Bem-Aventurados. Aqueles que perdessem essa segunda oportunidade, aí não tinham o que fazer. Iriam para o Tártaro, uma espécie de inferno, como eu havia dito para vocês. Tá? Um outro mito também fala sobre a questão da alma, que é da parelha alada. Então seria uma espécie de carroça, uma carruagem, alguma coisa assim, puxada por 2 cavalos. Um cavalo preto, que puxa a alma para o mundo sensível, para as coisas que são transitórias, aquilo que foge, que tira daquilo que realmente é importante que aquilo é. E um cavalo branco, que puxa a alma em direção ao mundo das ideias, aquilo que de fato as coisas que são verdadeiras. Para entender isso, o Platão faz uma classificação de 3 modalidades da alma, que o ser humano seria composto por essas 3 modalidades. A alma racional,
ele vai fazer uma localização dessas almas de maneira até pensada, né? A alma racional, localizada na cabeça, que seria o cocheiro, aquele que cuida desses dois cavalos. A alma irascível, que seria localizada no peito, responsável pelas nossas emoções, a primeira responsável pela parte intelectual, a segunda pelas emoções, que seria o cavalo branco, que, se bem alimentado, puxaria então em direção ao mundo das ideias. E por fim, a alma concupiscível, localizada no baixo ventre. Dá para imaginar qual seria o desejo dessa alma, para as coisas do desejo. Ou seja, essa seria então o cavalo preto, que puxaria essa alma em direção às coisas que são transitórias, às coisas do mundo sensível. Então, só recapitulando, para Platão, o corpo é mortal, é inferior à alma, é o túmulo, é o cárcere da alma, a alma é imortal, e se bem alimentada, vai colher os frutos disso. Por quê? Nesse processo de transmigração da alma, nesses ciclos, aquele que teve uma vida correta, como por exemplo Sócrates imaginava que teria tido, há uma classificação na hora de voltar para cá, no próximo ciclo. Então aqueles que viveram bem estariam lá seriam os primeiros da fila. Eles escolheriam onde que eles queriam reencarnar. Não de maneira definitiva, que isso por si só fizesse com que a pessoa tivesse uma vida correta, não. Ele reencarnaria numa vida com maiores possibilidades para ter uma vida melhor. Mas escolhas continuariam sendo feitas. Então, uma escolha bem feita levaria de novo a uma possibilidade melhor lá no mundo das ideias. E aqueles que tiveram uma vida não muito correta, ficariam lá na ponta da fila e teriam que se contentar com aquilo que sobrou. Então a chance de ter uma vida melhor aqui, de uma vida mais correta, se tornaria cada vez mais complicada, mais difícil de se ter. Ok? Então sobre o corpo e a alma seria isso. E agora teremos o terceiro bloco, que é a questão da cidade ideal para o Platão.